Então, esse é como se fosse assim, um processo alquímico. Você está transformando uma natureza mais grosseira numa natureza mais sutil. Nós somos compostos por átomos, né, moléculas, né, e existe matéria física aqui no nosso corpo. Nós temos o nosso corpo emocional, como eu dizia, e temos o nosso corpo mental. Tanto a natureza física como a natureza emocional, como a nossa natureza mental, podem e devem ser transformadas. Existe um processo que é um processo de purificação, em que você vai transformar uma vibração do nível mais grosseiro numa vibração mais sutil. Como é que você purifica o físico? Trabalhando os seus hábitos de vida, trabalhando o tipo de alimentação, né, que você faz, o que você ingere, lógico, vai afetar a qualidade do seu corpo. E como existe uma relação entre físico, emocional e mental, uma purificação ajuda a outra. Se você tem um corpo mais maleável, mais bem trabalhado, se você leva uma vida não sedentária, uma vida dinâmica, né, o seu corpo está em forma, isso, lógico, facilita a veiculação das boas ideias, das boas emoções, tudo está relacionado. Lógico que o ambiente que você vive te afeta emocionalmente e mentalmente. Você pode evitar locais, por exemplo, um local onde existe o vício, né? Um boteco, por exemplo. É lógico que ali uma pessoa que tem a tendência a beber, ela vai ser induzida ao vício. Enquanto que outros ambientes, né? Por exemplo, um ambiente como esse, um ambiente de estudo, de reflexão, tende a fazer com que as pessoas, né, se elevem, pelo menos momentaneamente, e tenham capacidade de ativar uma região da sua mente que às vezes está pouco ativa. Quando você, por exemplo, está diante de um grande ser, né? Imagina um Krishnamurti, um ser assim, de elevada estatura espiritual. Somente a presença diante de um grande ser já cria uma transformação. Então, você pode, à medida que você vai fazendo o seu corpo mental vibrar no nível mais alto, você vai habituando com que ele vibre mais alto e, naturalmente, você vai purificando o seu corpo mental, suas emoções, o seu físico. E esse é o processo que o Taimini chama de autocultura. Você ir trabalhando os seus veículos, né, de maneira que cada vez mais eles possam receber e reagir positivamente em relação às vibrações mais elevadas que vem do alto, que vem do divino. Uma pessoa que é muito grosseira, ela pode estar diante de um grande mestre, mas ela não vai perceber nada, porque ela não tem capacidade de responder àquelas vibrações tão elevadas que são emanadas pelo grande mestre. Então, somente quando nós nos elevamos é que nós somos capazes de receber. Às vezes as pessoas ficam descontentes, poxa, eu estou meditando há algum tempo já e não tem resultado, porque elas não se transformaram realmente, né? Porque só sentar de manhã e dizer que está meditando não é transformação. A transformação tem que ser uma transformação global, tem que envolver toda a nossa natureza. Se nós não nos transformarmos, não é sentando 10 minutos de manhã que você vai se tornar uma pessoa mais espiritualizada. Essa transformação tem que ser abrangente, tem que envolver toda a sua natureza, né? E o desafio é muito maior quando você se dispõe realmente a se tornar uma pessoa mais elevada espiritualmente. Que aí você tem que estar atenta o dia todo. Não é só no momentinho de manhã que você vai meditar. Você medita 10 minutos, depois vai para o trabalho, começa a brigar com todo mundo, e começa a fazer fofoca e criar todo tipo de problema, aquele estresse contínuo. Você continua o dia todo numa vibração mais baixa. Então, você não está permitindo que o seu corpo mental, seu corpo emocional, trabalhem mais alto, na frequência mais alta. Então, durante todo o seu dia, todos os seus momentos, você deve procurar elevar a sua vibração. E aí, quanto mais você conseguir manter o corpo nessa vibração mais elevada, mais ele vai se habituar com esse tipo de vibração. E como vibração tem a ver com consciência, quanto mais se vibra em níveis mais elevados, mais a sua consciência também é capaz de perceber coisas mais elevadas. Por exemplo, a mente abstrata, ela não se desenvolve à toa. Ela desenvolve na medida que nós desenvolvemos a capacidade de pensar de forma abstrata. O pensamento concreto todo mundo consegue fazer. Agora, pensar num conceito mais abstrato, quer dizer, desenvolver o amor. O que é o amor? O amor não pode ser trazido assim, numa descrição física, né? Numa descrição concreta. O amor é uma coisa que transcende a capacidade da mente concreta de escrever. Mesmo as emoções, às vezes, você não consegue descrever, não consegue trazer para o denso, porque são coisas que são mais assim etéreas, são mais soltas, né? São menos físicas. Então, você tem que habituar a estar voltado para esse tipo de pensamento mais abstrato, mais elevado, e aos poucos você vai transformando a sua natureza.
Então, como o conhecimento é uma resposta, né, se você é capaz de vibrar no nível mais elevado, você é capaz de aprender também coisas que estão vindo desse nível mais elevado. Por exemplo, a comunicação mestre-discípulo, né, é uma comunicação bilateral. Se você está diante do mestre, do grande ser, enquanto você não estiver capaz de responder nesse nível que o mestre está transmitindo, você não vai captar, ou vai captar muito pouco. Então, se você se eleva, né, aquela mensagem passa a estar disponível, é uma questão de sintonia. Você é capaz de sintonizar quando o seu aparelho está refinado. Nós somos um instrumento, né? Se você afina um instrumento, você passa a ter um instrumento de maior qualidade. Se nós temos um instrumento com qualidade, nós somos capazes de soar também, né, ser instrumento de um som de maior perfeição, de maior qualidade. Então nós podemos estar afinando continuamente o nosso instrumento, purificando esse instrumento, tornando-o mais flexível, mais apto a responder aquilo que é mais elevado. Então, a percepção tem dois aspectos, né? Primeiro, observação. Você só percebe aquilo que você é capaz de observar, ou seja, aquilo que você tem atenção. E outro é a capacidade de responder. Nós temos que ter as duas coisas. Ter o instrumento capaz de responder, ou seja, capaz de sintonizar aquela faixa de frequência e atenção. Nós temos as duas coisas e nós podemos, então, aprender algo de natureza mais elevada. E à medida que nós vamos trabalhando também nossos corpos, nós vamos sendo menos submetidos a essa grande ilusão, né? essa ilusão da separatividade, essa maneira de ver o mundo de forma totalmente pessoal e por conseguinte, também distorcida. Nós começamos a perceber que existem múltiplas maneiras de ver o mundo e o que nós percebemos, na realidade, é o que está dentro de nós. Nós vemos o mundo como nós somos. Uma pessoa otimista vê o mundo de forma otimista, uma pessoa pessimista vê o mundo também de forma pessimista. E nós vemos que, se nós mudamos a nossa maneira de perceber, o mundo também está se transformando automaticamente. Nós estamos projetando o mundo de dentro para fora. Isso é uma coisa fantástica, né? Essa capacidade de interagir com o mundo, possivelmente projetando para fora um mundo melhor. Nós temos, então, a capacidade de moldar o mundo à nossa volta, né? Nós temos a capacidade, com o nosso pensamento, de criar um mundo muito mais elevado, muito mais espiritualizado, na medida que nós reconhecemos esse nosso poder e agimos exercitando, vamos dizer assim, uma função divina. Como dizia no início, a mente é um atributo divino que nós herdamos, que nós recebemos, né, do alto, do divino. Se nós usarmos essa mente como um atributo divino realmente, né, utilizando-a para ser um instrumento de difusão do que há de mais elevado no ser humano, da sua natureza espiritual, fazendo com que a mente seja um mensageiro do divino aqui na Terra, nós vamos estar exercitando, né, exercendo uma função chamada avatárica, né? O avatar é aquele que é um instrumento do divino. Então nós passamos a ser um servidor da raça humana, porque nós podemos captar essa vibração, né, captar esse grande plano divino e ser um instrumento da transformação. E vocês veem que, geralmente, as grandes transformações vêm através de poucos. São poucos líderes, poucas pessoas que foram capazes de sintonizar, perceber as novas tendências, né? Qual seria, assim, a tônica de uma nova civilização. E essas pessoas, então, captaram, perceberam e passaram a agir nesse mundo como elementos de difusão, como chamado homens-sementes, né? Homens que plantaram as bases de uma civilização mais elevada, uma civilização mais espiritualizada. Então nós temos sempre essa opção, né? Nós temos sempre diante de nós um caminho que pode ser trilhado, que é o nosso caminho também, né? Que é o caminho do desenvolvimento espiritual. Todos nós, como seres divinos, podemos e devemos desenvolver aquilo que o indiano chama de Dharma, né? Que é o nosso dever, que é o nosso caminho real. Se nós não nos deixarmos levar pelas distrações, pelos falsos caminhos que se nos apresentam a cada momento, né, e tivermos um foco, né, escolhemos aquele foco da nossa vida e caminharmos de uma maneira resoluta para
desenvolver todo o nosso potencial, nós vamos estar realmente dando uma contribuição e fazendo uma diferença nesse mundo. Então nós podemos remover essa máscara, né, que nós temos diante de nós, que nós usamos uma máscara, nós temos uma personalidade que é colocada entre nós e o mundo, né? Nós nos protegemos do mundo com medo que o mundo nos invada. Então, na vida espiritual não pode haver esse tipo de barreira. Nós temos que eliminar os rótulos, temos que eliminar todo tipo de anteparo, né, de obstrução, de prisão que nós colocamos diante de nós, que acaba nos prendendo de fato, e nos abrir para o mundo. Nós não podemos ter medo de nos abrir, de sermos o que nós somos realmente, de nos relacionarmos plenamente com esse mundo, que é um mundo fantástico, né? Nós não podemos nos fechar. O Buda dizia, né, que a vida espiritual é uma coisa muito simples, né? É só você abrir as portas e as janelas que a luz entra. As pessoas estão sempre fechadas, enclausuradas e querendo encontrar a sua realização, as suas respostas dentro daquela penumbra, daquele ambiente feio, né? Pesado, né? Que é o ambiente que existe em torno daquele eu ilusório. Nós temos que romper com esse eu, que é um eu que está sempre vivendo na ilusão, está sempre vivendo baseado nas imagens do passado, esquecer o passado e se voltar para frente, né? Encarar a vida de frente, se abrir, se desnudar, estar diante da vida como ela é. E na medida que você se abre para o mundo chega até você. Se você se abre para a vida espiritual, você se abre para o divino chega até você. E aí existe aquele despertar, né? É aquele estado que o Buda chegou de um ser liberto, um ser que não está mais baseado no passado, não está mais preso às suas limitações, não está mais preso aos rótulos, mas que vive intensamente a sua natureza mais profunda, que é a natureza espiritual. Então essa é a nossa missão, né, como seres divinos aqui na Terra, é desenvolver todo o nosso potencial espiritual. E nós temos não só a possibilidade, mas até a obrigação, né, uma vez que nós percebemos essa realidade, essa verdade, de desabrochar, de fazer com que a nossa beleza possa surgir. Que nem a flor, né, se abre para o sol, nós temos que deixar que a nossa flor, a nossa espiritualidade desabroche também e nós sejamos realmente um fator de elevação do ser humano aqui na Terra. Nós podemos fazer a diferença.